Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Roberta, estudante de farmácia em uma das universidades melhores aqui do meu estado, a UFSM, e hoje eu gostaria de conversar com você sobre coisas que eu faço que me ajudam a ter mais foco nos estudos, tanto aqui em casa quanto durante as aulas. Então, basicamente, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Primeiro eu vou começar falando sobre o que eu faço aqui em casa e lá pro fim eu comento as coisas que eu faço durante a aula. Então, primeiramente, o seu espaço precisa estar organizado para você conseguir ser organizado também no que você estiver fazendo. Isso é uma coisa que reduz bastante a sua chance de se distrair com alguma coisa. Ou, por exemplo, se você está com o seu ambiente de estudos, por exemplo, muito sujo, eu, pelo menos, sou uma pessoa que acabo, sei lá, reparando nesses pozinhos, fiapinhos. Então, ter as coisas organizadas e limpas acaba ajudando a evitar distrações. Unindo com esse primeiro tópico, uma coisa que eu gosto bastante para me concentrar melhor é usar cheirinhos. Ou seja, eu acabo não pegando um cheiro específico, como tem algumas pessoas que preferem o alecrim para dar mais foco. Não. Eu gosto que tenha algum cheiro confortável no ambiente. Às vezes eu acabo acendendo incenso, às vezes eu uso um aromatizador. E se eu tivesse aquelas velas com cheirinho, eu também usaria aqui em Santa Maria, mas eu só tenho essas na casa dos meus pais. Enfim, se você nunca testou, fica aí uma dica. E se você já testou, me diz aqui nos comentários qual que é o cheirinho que você mais gosta ou a marca que você mais usa, porque eu tô precisando comprar já de novo. Outra coisa que me ajuda bastante é o meu cafezinho. E às vezes eu nem acendo incenso, nem uso aromatizador nenhum, só fico com o meu cheirinho de café bem feliz. E é claro, né, tem algumas pessoas que não podem com a cafeína, então caso você esteja tentando substituir o café por alguma outra bebida quentinha sem cafeína, tem alguns chás, como os chás mate e, enfim, alguns outros que podem te ajudar. O de hortelã, se eu não me engano, ele não tem cafeína, né? Mas a hortelã, às vezes, pode te ajudar a manter acordado também e concentrado. Então, eu acho que eu já fiz uma publicação sobre isso lá no meu Instagram, que caso você não conheça, é @hollyhobbs, onde eu compartilho, além de muito da minha rotina, dicas e curiosidades sobre a faculdade de farmácia. Sobre essas coisas que a gente pode comprar para tomar e nos sentirmos mais concentrados, enfim, existem muitas cápsulas também que vendem aí nos Instagram da vida. E me desculpem os barulhos de serra porque tá tendo uma construção aqui do lado, mas é o único momento que eu tenho para gravar porque eu vou ter prova amanhã. Eu nunca indicaria você tomar um desses, porque geralmente o que acontece é o efeito placebo. E geralmente esse tipo de cápsula, esse tipo de suplemento, ele não tem comprovação científica ou também é muito mais caro. Então vale a pena você investir, sei lá, num café mais refinado, caso você seja amante de café como eu, do que comprar esse tipo de suplemento. Nesse mesmo gancho também já gostaria de lembrar que nenhum suplemento deve ser tomado sem supervisão médica. Então não saia comprando coisas que indicam por aí no Instagram em relação a medicamentos e nem suplementos, né? Agora, outra coisa que também me ajuda bastante a me manter motivada e concentrada quando eu estou estudando é utilizar, digamos, materiais confortáveis, né? Que não fiquem falhando e que sejam agradáveis esteticamente. Porque quando eu, pelo menos, estou usando materiais que eu acho bonitos, isso acaba me motivando ainda mais a estudar. E, consequentemente, eu fico mais concentrada. Aí eu gostaria de indicar mais uma vez os produtos da Max Print, porque eles realmente têm uma alta qualidade e, enfim, tem tanto dos básicos quanto a coisas mais elaboradas. Caso você nunca tenha testado, eu gosto também de estudar escutando música. Então tem algumas playlists prontas no Spotify, mas caso você seja um amante de animes e principalmente do estúdio Ghibli como eu vou deixar aqui na descrição uma playlist que é Estúdio Ghibli Sleep, que no caso são músicas do Estúdio Ghibli, só que na versão piano. E é claro, a playlist é feita para você dormir, só que pra mim funciona muito bem para estudar, porque são músicas que eu acho confortáveis de ouvir e não tem nenhuma voz, então você acaba não se distraindo cantando a letra no meio dos seus estudos. Se por acaso você tem problemas em ficar mexendo muito no celular,
Eu não sei se é em todos os celulares que tem essa função, mas tem alguns aplicativos de edição. Ou você pode só posicionar o seu celular e fazer de conta que você está gravando um hiperlapse. No meu celular vem com essa opção, então muitos dos vídeos que eu posto lá no meu Instagram em relação a mim estudando e tudo mais, eu uso meu celular no modo hiperlapse para gravar, porque daí, como são videozinhos curtos assim e bem acelerados, você não quer ficar pegando o celular para interromper eles, né? E para o vídeo ficar legal, tu tem que se concentrar, né, de fato. E daí já é uma maneira de você não pegar o seu celular. Mas também existem outros aplicativos, como o Forest, que eles têm aquele método Pomodoro, né, para quem gosta deste tipo de estudo, onde você vai plantando arvorezinhas, apesar de que no Forest você tem que ter a versão paga, né, para eles plantarem as árvores na vida real. Mas enfim, você pode ter o seu jardinzinho virtual ali de acordo com as horas que você estuda, daí você pode ir comprando outras arvorezinhas, e, enfim, é outra forma de deixar de mexer no celular. É claro, existem várias formas de estudar, porém, se você, assim como eu, é uma pessoa mais visual, e não sei qual que é a palavra, acho que é sensorial, para quando gosta de escrever, enfim. Apesar de eu ter anotações bem bonitas e organizadas, geralmente das aulas, na sala de aula mesmo, eu gosto de pegar quando o professor passa alguma videoaula extra ou passa algum livro didático, resumir as anotações mais importantes. Só que assim, não é um resumo, copia e cola, é realmente você botando ali para você se lembrar do que você se escreveu. E quando eu não faço isso, eu gosto de fazer uma leitura ativa das minhas anotações de aula, ou uma coisa que eu faço quase sempre é a autoexplicação. Eu começo a falar em voz alta, me explicando, às vezes eu até olho pro espelho, eu até gravo um hiperlapse fazendo isso, porque daí ouvindo a sua voz e se explicando, você, querendo ou não, vai estar meio que ensinando outra pessoa, digamos assim. Então, tem aquela máxima, né, de que a gente aprende mais quando está ensinando, e caso você consiga criar grupos de estudo, tanto virtuais quanto presenciais mesmo com seus amigos, isso também vai te ajudar bastante, provavelmente. Tem alguns dias que eu fico com menos tempo para fazer as coisas que eu preciso. E para eu conseguir fazer uma alta produtividade, digamos assim, em pouco tempo, eu gosto de trabalhar com aquele método de recompensas. Por exemplo, eu vou estudar todo o capítulo de eliminação de farmacocinética e depois eu vou, digamos, comer uma tortuguita. Sim, eu preciso estudar esse capítulo para amanhã, porque eu tenho prova. Você pode trabalhar com coisas que te deem prazer nesse momento. Por exemplo, comer uma tortuguita, algum chocolate, ler algum capítulo de um livro, assistir algum episódio de uma série, ler um capítulo de um livro. Enfim, trabalhe com coisas que você gosta, porque estudar é uma coisa cansativa. Então, sim, você merece fazer coisas que você ache prazerosas depois de um longo período de estudos. Por fim, acho que a última dica que eu tenho para conseguir se concentrar mais em casa é matar aquelas atividades que são mais chatas para você antes de estudar. Porque às vezes, 1 e 2 eu estou estudando ali pensando, putz, tem que fazer tal coisa. Então, sim, é uma coisa que tira o foco e às vezes dá louca e tu até começa a fazer essa outra atividade no meio dos seus estudos. Então, tente fazer tudo o que você tenha pendente antes, ou se você tem algum problema para resolver, se você conseguir resolver ele antes de estudar, melhor. Agora, durante as aulas, o que eu mais faço é tentar ir escrevendo, acompanhando o que o professor está falando, anotar as coisas que ele mais pontua, porque tem cadeiras e cadeiras, né? Tem cadeiras que professores têm as didáticas um pouco melhores, outros um pouco piores, então, escrevendo pelo menos eu não fico com sono. Porém, quando a cadeira é realmente um saco, e isso sempre tem, cadeira é a mesma coisa que matéria. Esqueci de falar isso antes, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente nomeia assim. Fechando parênteses. Eu gosto de fazer os exercícios durante a aula. Porque se igual o professor tá falando A com B, A com B, A com B o tempo todo, pelo menos eu vou ver como é que funciona esse A com B na prática para entender o que eu preciso saber desse conteúdo. Tem várias cadeiras que a gente fica ali, né, na sala, ouvindo, tentando entender o que o professor tá falando, mas a gente não entende
o que vai ser cobrado, o que a gente precisa saber na prática. Então, quando são esses casos, eu gosto de fazer direto os exercícios para já ir assimilando com o que o professor está falando no momento. E às vezes, quando realmente não tem jeito, não tem nem exercício para fazer, eu adianto coisas de outras cadeiras. Se é o caso de for uma cadeira um saco, que igual eu consigo estudar melhor ou revisar melhor em casa. Continuando então, outra coisa que é essencial para mim é ter minha garrafinha de água sempre comigo, tanto em casa quanto nas aulas. E a dica é que caso você tenha uma garrafinha de 500 ml e você seja uma pessoa que toma bastante água, assim como eu, é melhor você comprar uma garrafinha maior, porque você sabe que essa garrafinha vai muito rápido, né? Então, quanto menos a gente precisar sair da sala ou sair do quarto e ir para a cozinha encher a garrafinha, melhor. Nesse mesmo sentido, eu também odeio ficar com fome. Ninguém gosta, para falar a verdade, né? Então, eu sempre tenho algum lanchezinho rápido, sei lá, uma barrinha de cereal, uma banana, alguma coisa na minha mochila, ou até aqui no meu quarto mesmo, pra ter alguma coisa para mordiscar até a minha próxima refeição de fato, sabe? Um lanchinho rápido ali. Pra mim, a dica que eu vou falar agora é a mais importante em relação a manter o foco nas aulas, que é em relação à roupa. Roberta, como assim a roupa? Então, pra mim, o que eu tô vestindo influencia diretamente na minha confiança. Então, se eu tô com uma roupa que eu me sinto bonita, que eu me sinto confiante, eu acabo esquecendo deste detalhe de como eu estou e focando só na aula. Principalmente em provas, isso é muito importante, porque, que nem minha amiga colocou nos stories dela esses dias, tô ajeitada para não precisar me preocupar enquanto estou feia durante a prova, sabe? Ah, eu lembrei agora que eu esqueci de um detalhe muito importante em relação a estudos em casa, que é com a iluminação. Muita gente gosta de estudar na iluminação mais amarelada porque cansa menos os olhos, porém, para mim isso não funciona de jeito nenhum. As duas luzes que eu tenho aqui no meu quarto são bem brancas, bem claras, e esse é o único jeito de eu não ficar sonolenta e conseguir render de fato. Porém, se você tem a chance de botar a sua escrivaninha em uma parte que pega bastante luz natural, como é o meu caso aqui, que a minha janela é enorme, então entra bastante luz natural e inclusive eu nem estou usando luz artificial nesse momento, é uma boa vantagem. Porque às vezes, se você não está conseguindo se manter acordado e já tomou um cafezinho, já está bem alimentado, pode ser a luz do seu ambiente. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele te ajude de alguma forma. Deixa aqui nos comentários o que você faz para ter mais foco e... enfim, nos vemos lá no Insta, caso você queira acompanhar mais da minha rotina ou em um próximo vídeo. Beijo!